Valeu, gente! Grande abraço, um feliz 2021 com saúde para todos nós, não é verdade? Olha, a nossa primeira entrevista desta temporada é com o técnico do Fortaleza, o amigo Marcelo Chamusca, que conhecemos quando ele foi contratado na época pelo Sport em 98, ainda para as divisões de base. Marcelo Chamusca tem 54 anos, é baiano de Salvador, é irmão também de um grande amigo meu, Péricles Chamusca, que hoje é treinador no futebol da Arábia Saudita. Aqui em Pernambuco, Marcelo Chamusca trabalhou no Sport em 98, 2000, 2001, 2002 e 2016. Em 2016, como assistente técnico do irmão, Péricles Chamusca. De 98 a 2002 na base do Sport e por 2 vezes acabou comandando o time profissional. E também trabalhou na equipe do Salgueiro. Chamusca, na temporada que está em vigor, né? Mas foi em 2020, Chamusca fez uma grande campanha no Cuiabá, o Cuiabá que está aí conseguindo acesso para a Série A nesse ano de 2021, mas trocou o Cuiabá pelo Fortaleza, adversário do Sport, nesta quarta-feira, dia 6 de janeiro, na Ilha do Retiro. E é com o Chamusca que vamos reproduzir esse papo que fizemos agora há pouco, uma conversa sobre o Fortaleza, sobre o jogo contra o Sport, da sua passagem no Cuiabá, da sua passagem no futebol de Pernambuco, da situação dos clubes do Nordeste do Brasil nesse campeonato brasileiro da Série A. Chamusca, feliz ano novo para você e vamos falar de futebol aqui também no nosso canal do YouTube, o WA Repórter 100. Pedindo a todos vocês que deixem o like e se inscrevam no nosso canal. É importante para a gente fortalecer o nosso canal ainda mais. Curtam esse papo sensacional com Marcelo Chamusca. Muito obrigado por atender esse repórter. Eu queria que você fizesse um balanço pessoal e profissional na temporada ou no ano de 2020, já que a sequência do campeonato continua para todos nós até o final de fevereiro. Grande abraço, feliz ano novo e novamente muito obrigado por me atender. Wellington, é um prazer grande estar falando com você e desejar também um feliz ano novo, um 2021 abençoado, com muita saúde, para você e para todos os ouvintes. 2020, profissionalmente, foi um ano bom para mim. Eu comecei o ano no Cuiabá, fizemos a primeira fase do campeonato estadual, terminamos invictos e na liderança da competição. Aí, no início da segunda fase, veio a pandemia e aí aquela paralisação, né? Depois só voltamos para a preparação para a Série B. Começamos muito bem a Série B e ficamos praticamente o primeiro turno todo da Série B no G4 da competição, várias rodadas como líderes da competição também, e tivemos uma oportunidade de já entrar nas oitavas de finais da Copa do Brasil pela conquista da Copa Verde em 2019, e no primeiro confronto eliminamos o Botafogo, né? E fomos para a sequência para jogar contra o Grêmio. Aí foi quando eu recebi a proposta do Fortaleza e acabei aceitando o desafio e me transferi para Fortaleza. Então, para mim, no aspecto profissional, foi um ano muito interessante. Conseguimos fazer um trabalho consistente, de excelência. Fizemos com que o Cuiabá conseguisse ganhar notoriedade, cresceu muito. O Cuiabá passou a ser muito conhecido esse ano, não só pela campanha da Série B, mas pelo avanço na Copa do Brasil também, que foi um fato inédito, a conquista da Copa Verde. Fiquei um ano no clube, acho que tivemos bons resultados. E ter uma oportunidade de retornar a um grande clube como o Fortaleza, que inclusive um dos aspectos que influenciaram o meu retorno foi eu já conhecer o clube, já ter trabalhado com o Marcelo Paz na época que eu treinei aqui o Fortaleza em 2014, 2015, ele foi meu diretor, e saber da estrutura, da organização do Fortaleza hoje, tudo isso fez com que eu tivesse tomado a decisão de voltar a trabalhar no Fortaleza. Então, acho que profissionalmente foi um bom ano. No aspecto pessoal, tivemos algumas perdas aí importantes em relação à minha família, graças a Deus todo mundo com saúde, mas principalmente de colegas de profissão aí, o René Weber, Marcelo Veiga, o próprio Carbone, e outros treinadores aí também passaram por esse tipo de dificuldade.
E agora rezar, né, para que 2021 a gente possa ter um ano abençoado e que a gente possa voltar à nossa normalidade, que os torcedores possam voltar ao estádio e a gente trabalhar com uma tranquilidade maior para poder dar continuidade à nossa carreira e fazer aquilo que a gente se prontificou a fazer, que é levar alegria às pessoas, principalmente nos estádios. Ô Marcelo, quando no debate aqui da Rádio Clube, ou nos debates da Rádio Clube de Pernambuco, se falava no Cuiabá, tá no G4, eu pensei muito, e às vezes eu até falei, eu disse, rapaz, eu não acredito que o Cuiabá consiga o acesso, porque é de um estado realmente que sem grandes condições financeiras, é um time modesto, mas a gente viu muita organização. Foi na montagem do time. Me conta como você chegou lá e como entregou esse Cuiabá, que está aí para subir à primeira divisão do futebol brasileiro, Chamusca. Wellington, o Cuiabá é uma equipe jovem, né? Mas é um clube empresa muito organizado, que cumpre religiosamente com as questões financeiras, né? Salários, premiações. Tem uma estrutura muito boa de trabalho, tem um CT muito bem organizado. É um clube sério, assim, que foi pouco a pouco crescendo, passou muito tempo na Série C, mas a partir do momento que subiu em 2018, já fez um 19 muito bom, com possibilidade, inclusive, de subir. Eu cheguei em outubro de 19, mas é um clube que, se você olhar a história, já tem muitos títulos estaduais, já tem um bicampeonato da Copa Verde, né, que é uma competição importante ali para o Centro-Oeste, e esse ano teve alguns aspectos que foram importantes. A montagem, o planejamento foi feito com antecedência muito grande. A gente começou a contratar os jogadores ali mais ou menos já em fevereiro, a maioria deles com pré-contrato, uma boa parte vindo do Campeonato Paulista. E como eu já estava no clube, a gente conseguiu fazer uma continuidade de trabalho, conhecendo melhor a infraestrutura do clube, conhecendo melhor o comportamento do torcedor, tendo uma relação melhor com a imprensa também. Então, acho que tudo isso acabou ajudando para que o Cuiabá fizesse uma temporada e continua fazendo uma temporada muito boa, com possibilidade de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Durante um bom período, a Luverdense foi o protagonista do campeonato no Mato Grosso, mas a partir do momento que o Cuiabá começou a crescer, nos últimos anos, começou a ganhar títulos e se organizou, eu acho que hoje o Cuiabá está numa condição muito boa e é o protagonista atualmente do estado, e brigando aí para criar também, dividindo ali com os clubes de Goiás, né? Crescer o nome em relação ao cenário e entrar um pouquinho também no mapa do futebol brasileiro. Ô Marcelo, me lembra aí, ou lembre ao torcedor, como foi tua vinda para o futebol de Pernambuco. Aqui você passou pelo Sport e pelo Salgueiro. Relembre essa passagem para o ouvinte. Eu na verdade, eu trabalhava na base do Vitória, e fui convidado, na época, pelo presidente Vanderson Lacerda, isso em 1998, já tem um tempinho já, e fiquei 2 anos aí, fiquei até 2000, foi um período muito enriquecedor para mim, em relação à minha carreira de treinador, um aprendizado muito grande. Por duas oportunidades, eu tive possibilidade de assumir interinamente um jogo pela Copa do Nordeste, contra, se eu não me engano, o Botafogo da Paraíba, numa transição ali na saída de, se eu não me engano, a saída de Júlio César Leal e a entrada de Fito Neves. E depois, já no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, do mesmo ano, eu também fiquei um período, mas não assumi para o jogo, assumi apenas para comandar alguns treinamentos. Foi na saída do Fito e na chegada de Ricardo Gomes. Foi justamente isso aí que aconteceu, foram essas 2 oportunidades que tive. Mas principalmente falando em trabalho de base, foi um período muito bom, ali tínhamos jogadores promissores, o clube tinha uma boa estrutura, uma boa organização, em 2 anos nós conseguimos conquistar títulos interessantes, e um jogador que saiu dessa safra, saíram bons jogadores dessa safra, poucos utilizados, mas saíram bons jogadores. Mas o mais conhecido, na verdade, foi Kleber Santana, que fazia parte desse grupo de atletas aí do Sub-17, depois foi trabalhar comigo no Sub-20. E a minha segunda oportunidade, que eu tive de trabalhar no Esporte, que eu fui como auxiliar da Cristiano de Meio, a gente estava retornando, pegamos o Esporte na Série A, numa situação muito difícil, e ficamos ali durante 6 meses. E o Salgueiro, que na verdade eu cheguei em 2013,
disputei um período do Campeonato Pernambucano e saí e voltei no mesmo ano. Aí depois disputamos o Campeonato Brasileiro da Série D, conseguiu acesso e fizemos uma Copa do Brasil muito boa. Fomos eliminados nas oitavas pelo Inter, mas eliminamos Vitórias, Criciúma, clubes que na época jogavam a Série A. É mais ou menos um resumo da minha história aí no futebol pernambucano. Eu estava olhando aqui, Marcelo Chamusca, os times do Nordeste atualmente no Campeonato Brasileiro. Bahia beirando o Z4, 16º, Sport beirando o Z4, 15º, Fortaleza 14º com 31 também nas proximidades do Z4 e o Ceará um pouco mais afastado com 36 pontos. Na tua visão, como está o futebol do Nordeste na tabela do Campeonato Brasileiro? Merecia uma melhor condição ou não? Não, eu acho, Wellington, que esse ano, apesar de ser um ano atípico, assim, muita coisa diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Ninguém tem nenhuma experiência em relação a fazer planejamento, trabalhar como a gente trabalhou aí com um atleta 2-3 meses em casa, treinando online, e já começa o campeonato, jogo quarto e domingo. Então, é muito difícil, porque a gente tinha poucas experiências em relação a essa questão de pandemia, principalmente de pós-pandemia, né? E consequência de jogos. Então, todo mundo está sofrendo um pouquinho em relação a isso. Mas acho que não dá para a gente, por exemplo, olhar o futebol do Nordeste apenas por esse momento. Eu acho que os clubes, principalmente os clubes aqui do estado, né, o Ceará e o Fortaleza, evoluindo muito em vários aspectos, em relação à estrutura, em relação à organização administrativa financeira e estarem jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. E, por exemplo, o ano passado o Fortaleza chegou a ir a Sul-Americana, o Bahia foi a Sul-Americana. Então, hoje, me parece que é uma questão mais de momento. Realmente, se você for olhar a posição na tabela, só quem está um pouquinho acima aí é o Ceará, que até 2 rodadas atrás estava a 2 pontos só de diferença do Fortaleza ali na tabela da competição. Então, acho que a gente tem que separar um pouquinho os estados, os trabalhos que estão sendo feitos. Por exemplo, o Bahia vem fazendo um trabalho muito bom de organização, construiu um novo CT, vinha fazendo boas campanhas na Série A. Então, eu acho que o momento é um momento realmente difícil, mas vejo que houve na nossa região, principalmente olhando clubes, por exemplo, eu trabalhei no Vitória o ano passado. Vitória, apesar de nesse momento estar vivendo um momento muito difícil, de crise financeira, de tudo isso, mas é um grande clube com uma grande estrutura que pode a qualquer momento voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Os clubes aí de Recife eu conheço bem, e o Sport, pela grandeza, pela torcida, pela estrutura que tem também, é questão de tempo para se reorganizar e retomar os investimentos e poder fazer campanhas melhores. Mas vejo o momento, realmente um momento ruim, mas não acho que seja um indicativo do futebol do Nordeste. É um momento que os clubes estão passando. Deixa eu puxar um assunto aqui, o Marcelo Chamusca, sobre a tua vinda para o Fortaleza. E a gente sabe, e até traça um comparativo, que todo mundo que chegou depois do Jesus do Flamengo sofreu pressão para ter pelo menos o mesmo rendimento. Você chega no Fortaleza na saída de um ídolo, Rogério Ceni, que reestruturou o Fortaleza e conquistou títulos. Como foi tua chegada no Fortaleza? Sob muita pressão ou a direção do Fortaleza te protegeu e te deu tranquilidade para você trabalhar? Não, na verdade, quando eu fui contratado, eu sabia que existia um contexto que não é pressão e peso, na verdade, pelo trabalho do treinador anterior. É porque eu estou, na verdade, herdando um trabalho que foi extremamente vitorioso e um trabalho de quase 3 anos, entendeu, Wellington? Então, tem algumas situações que são muito enraizadas dentro do clube e essa transição é uma transição difícil. Veja que se você fizer o recorte, por exemplo, no caso do Flamengo, o Jorge Jesus, quando saiu, deixou um legado de títulos e de bons resultados positivos, mas só foi um recorte bem menor, né, do que o recorte daqui, em relação ao trabalho que o Rogério fez. O Rogério chegou aqui, o clube estava na Série B, chegou no final de 2017, início de 2018,
começou um trabalho, foi crescendo junto com o clube, com a mesma diretoria, com o mesmo presidente, e a mentalidade muito próxima. Então, na verdade, quando eu cheguei aqui, foi esse cenário que eu encontrei, mas um cenário extremamente assim, foi muito bem recepcionado pelos jogadores, pelos funcionários, e me sinto muito bem aqui no Fortaleza. Não tenho, e quando eu vim sabia que eu tinha esse desafio, tenho a certeza que tudo que nós estamos fazendo aqui, desde o primeiro dia que cheguei, é para que a gente pudesse melhorar os resultados. Quando eu cheguei aqui, e isso é muito importante se colocar, o clube vinha de 3 derrotas consecutivas, e quando nós conseguimos o nosso primeiro ponto, jogando contra o Vasco lá em São Januário, tinha 32 dias que o Fortaleza não pontuava. Então, essa pequena oscilação em relação aos resultados, principalmente, porque foram vários jogos sob o meu comando, onde a gente teve uma performance muito boa, foi superior na maioria das vezes ao adversário, mas não conseguiu vencer os jogos, principalmente nos jogos que aconteceram um empate. Eu acho que o jogo sob o meu comando, onde a gente teve menos performance, foi o clássico. O resto dos outros jogos, a maioria deles, a gente conseguiu ser superior aos nossos adversários. Só que não adianta você ser superior e não ter o resultado final, não conseguir aliar a performance ao resultado do jogo, entendeu, Wellington? Então, vejo muito o meu trabalho por uma questão mais da gente conseguir alinhar, ter um pouquinho um melhor acabamento na construção das oportunidades. Vários jogos aqui, as críticas, na verdade, vão muito em cima a questão comportamental da equipe, de criar muito, mas não ter a capacidade de transformar esse bom jogo, um bom número de oportunidades no resultado final do jogo. Então, pensando dessa forma, sem levar peso nenhum, sem nada de pressão, né, nada relacionado com isso. A gente tem que fazer um trabalho. O resultado do nosso trabalho é que vai nos garantir uma condição de continuidade. A gente sabe como é que é o funcionamento do futebol, e é assim que a gente está trabalhando. Pensa em cada jogo, se prepara a cada jogo para ter um resultado positivo e poder melhorar a nossa condição de tabela. Bom, e agora vamos falar desse confronto, né? Fortaleza, ou melhor, Sport Fortaleza, quarta-feira, 20h30 da noite, aqui na capital pernambucana, na Ilha do Retiro. Você perde alguns jogadores, mas ganha a volta também de outros jogadores no time do Fortaleza, né, Marcelo? A gente, na verdade, a gente vai perder o Jackson, né? Tomou o 3º cartão amarelo e tá fora, mas tem um retorno do Juninho. Basicamente, a gente está, nesse momento agora, tem muitos jogadores retornando de departamento médico também, e nos dá um leque maior para a gente poder fazer a formatação da equipe. Me fala especificamente, o Marcelo Chamusca, desse time do Sport na tua visão. O Sport a gente já está analisando, né, desde a semana passada. O Sport, a gente, nos últimos jogos que a gente assistiu, que é que a gente pôde presenciar um time que, por ter feito jogos, a gente analisou os últimos 3 jogos, foi contra o Grêmio, foi contra o Curitiba, foi contra o Goiás. Contra Curitiba e Goiás, tentando propor e construir um pouco mais, sendo um time que ataca um pouco mais o adversário. Contra o Grêmio, fez o gol muito cedo, acabou jogando muito no erro do adversário, acabou tomando um empate no segundo tempo, e aí foi voltar a tentar construir de novo. O Grêmio estava com um jogador a menos e se fechou bem, conseguiu segurar o resultado. No jogo do Goiás, tomou um gol cedo, teve que partir para cima do adversário e até criou algumas situações interessantes. Então a gente vê no jogo do Curitiba, também é um jogo onde o Sport teve que propor um pouquinho mais. A expectativa é que a gente faça um jogo mais franco, em que o Sport ataque um pouquinho mais e a gente vai ter um pouquinho mais de espaço também para jogar, já que são duas equipes, 2 clubes, estão mais ou menos ali no mesmo espaço de tabela. Então passa a ser um jogo de confronto direto, que eu acredito que seja um jogo mais aberto. Sendo um jogo de 6 pontos, acredito eu que é pressão para você e pro Jair Ventura também, né? Quem perder fica numa situação ruim, né, Marcelo? Não, o Wellington, a pressão, ela é constante. Ela nunca deixa de existir. Você está sempre pressionado, você tem que ganhar sempre. E o futebol é assim. E a gente trabalha para conseguir fazer um bom jogo aí, em consequência do bom jogo, da boa performance, time bem organizado, a gente poder buscar os 3 pontos, porque a gente sabe que é um jogo decisivo para nós, pela posição nossa e pela posição do Sport. Muito obrigado mais uma vez ao técnico do Fortaleza, Marcelo Chamusca.
Como você tem muitos amigos aqui no Recife, aproveita esse espaço final aí para mandar um abraço a todos, Marcelo. Eu queria mandar um abraço aí para esses amigos. A gente tem realmente muita gente aí que eu gosto, e como eu trabalhei em vários momentos aí em Recife, no interior também, obrigado pela oportunidade. Desejar um feliz 2021 para todos aí, abençoado, com muita saúde para todo mundo, que é o mais importante para nós. Obrigado, Wellington, pelo convite aí, e um forte abraço. E tomara que o futebol do Nordeste não caia ninguém, né? Cara, infelizmente a gente não tem esse controle, né? Cada um vai procurar trabalhar para conseguir os seus resultados. A gente não tem esse controle, mas eu como nordestino, né? Sou baiano, nasci em Salvador, como você falou aí, e trabalhei em muitos clubes do Nordeste. A minha torcida é sempre para que tenha o maior número possível de clubes do Nordeste no campeonato da Série A nos representando. Valeu, amigo, um abraço. Valeu, gente. Aí o papo com Marcelo Chamusca, técnico do Fortaleza, nossa primeira entrevista no nosso canal WA Repórter 100 nesta temporada de 2021. Se gostou, na moral, dá um like e se inscreve no nosso canal. Até breve. Bom dia, boa tarde e boa noite, onde você estiver.